Fala galera, tudo jóia? Pessoal, hoje vamos falar da área do paralelogramo. Mas antes, eu gostaria de retomar os conceitos que nós estudamos nas áreas anteriores, que foi a área do quadrado e a área do retângulo, beleza? Pessoal, o quadrado, né, o quadrilátero, 4 lados, e ele é especial por ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Os ângulos retos, né, implicando em 90 graus cada um. Beleza? Tá? E como que a gente calculava a área do quadrado? Fazendo sua base vezes a altura, certo? Como a base era igual à altura, né, seria lado vezes lado. Beleza? Tranquilo. Aí passamos para a área do retângulo. Retângulo, né, 4 lados, sendo os lados opostos iguais. Beleza? Tranquilo? E como que a gente calculava a área mesmo? Também, né, fazendo comprimento vezes altura, a base vezes a altura. Tranquilo? Tá? Então, hoje nós vamos falar do paralelogramo. Então, o paralelogramo é um quadrilátero, né, formado por dois pares de lados paralelos e congruentes. O que significa isso? Olha só, percebe o segmento de reta AD aqui, né, que vai do ponto A até o ponto D? Se você estendesse, né, essa reta até lá no infinito, você perceberia que essa reta e essa reta BC, que é paralela, né, oposta a ela aqui, ó. Por que paralela? Porque essas retas, elas nunca vão se interceptar. Elas nunca vão se encontrar. Então a ideia de retas paralelas está mais ou menos nesse segmento, né, que eu tenho essas retas. Se você prolongar essas retas, elas nunca vão se encontrar. Tudo bem? E por que congruente? Congruente porque o tamanho AD aqui é exatamente igual ao tamanho BC. Beleza? Então, eles têm o mesmo tamanho. Também, né, sendo assim, o segmento AB aqui é paralelo ao segmento CD. Beleza? Também, se você prolongar essas retas, elas nunca vão se interceptar e são congruentes também. Fechou, pessoal? E seus ângulos, né, opostos são iguais, né, são congruentes também. Se eu pegar o ângulo formado em B aqui, ó, o ângulo em B, vou pintar ele de verde. Se a gente olhar o oposto ao B nesse desenho, aqui é o D. Então ele vai ser o mesmo ângulo, vou pintar ele de verde também. Beleza? Se esse ângulo fosse, sei lá, 100 graus, o B seria 100 graus também. Beleza? E o ângulo formado em A aqui, ó, pintando de vermelho. O oposto ao A é o C, então o ângulo em C também são iguais. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Eu quero que vocês percebam agora essa sequência, né, de desenhos aqui que eu fiz para forçar vocês a enxergar que as áreas que nós estudamos anteriormente é bem parecida. Na verdade, elas são calculadas com a mesma expressão. Vamos lá. Então, olha só. Representei esse paralelogramo aqui embaixo. Só mudei os pontos, né? Aqui está A, B, C, D. Eu joguei o B aqui em cima, né? A, B, C, D aqui. Tranquilo? Primeiro passo. Eu tracei uma altura, né? Em relação ao ponto A, né? Eu peguei o vértice A e tracei uma altura em relação à nossa base. Essa base DC aqui, tudo bem? Então a base, eu tracei uma altura que eu representei essa altura por A. Beleza? Então olha só. Segundo passo, né? O que eu fiz? Eu pintei esse triângulo que formou a partir do momento que eu tracei essa altura. Então eu pintei um triângulo retângulo aqui dentro, de verde. Outro detalhe é o seguinte, né? Perceba esse segmento aqui que ficou, né? A partir do momento que eu tracei essa altura, representei esse ponto por H. Esse ponto DC aqui, ó, se eu jogar esse H para cá, ele tem a mesma medida. Tudo bem? Já vai ficar mais claro. Então, olha só. Mantendo sempre a base, certo, pessoal? Então, a base daqui para cá também não mudou, olha só. Também não mudou, certo? Só que, olha só, agora eu forcei, né, esse paralelogramo a virar um retângulo. Sim? Certo? Então, agora ele virou exatamente um retângulo. Por quê? Se vocês enxergar, né, esse paralelogramo, ele está inclinado, né, oblíquo. Se nós ajustasse esse paralelogramo, ele ficaria exatamente um retângulo. Tranquilo? Então,
A área que a gente calculava o retângulo é exatamente a área, né, calculada no paralelogramo, sendo a base vezes a altura. Eu chamei de A aqui, mas poderia ser H ou qualquer letra que representasse a altura, tá bem, pessoal? Beleza? Então, olha só. Dá uma olhadinha novamente nessas figuras aqui, tá? E tenta enxergar, né, que esse paralelogramo, se a gente fazer uns ajustes, ele vira exatamente o retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, bora resolver esse exercício. Vamos lá. Determine a área do paralelogramo com as dimensões representadas abaixo. Então, olha só, pessoal. Nós temos o segmento AB, BC, né, e CD, né, e DA fechando o paralelogramo, beleza? Só retomando os conceitos, né, pessoal? Se a gente tem o segmento AB, tá? Se esse segmento é paralelo a CD, então esse segmento DC também equivale a 10 centímetros. Beleza? Então ele é a nossa base do paralelogramo. Tá, ele deu essa medida aqui, né, pra gente, AD, de 9 centímetros, e ele deu a altura também, né, relativa à base, né, que é 8 centímetros. Beleza, pessoal? Então, para calcular a área do paralelogramo, basta a gente saber a base e multiplicar pela altura. Tranquilo? Então, a área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura. Eu vou chamar de H agora, tá bom? Então, a base é exatamente 10 vezes a altura, que é 8. Beleza? Percebemos que a unidade da base está em centímetros e a altura também está em centímetros. Então, a nossa área vai ser 10 vezes 8, dá 80 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, essa é a área do paralelogramo. Retomando, lembrando, né, que, né, são dois pares de lados paralelos, né? Então, esse lado é paralelo a esse, e esse lado, AD, é paralelo a DC. Relembrando os conceitos, né? Esse ângulo, os ângulos opostos são iguais também. O ângulo D é igual ao ângulo B. E o ângulo A, o ângulo em A, né? É exatamente igual ao ângulo em C. Beleza, pessoal? Tá? E a área, né, que é o que o exercício queria, se a gente tem a dimensão da base, multiplicando pela altura, né, nós temos a área do paralelogramo. Beleza? Então, às vezes, pessoal, vai ter informações adicionais, tá? E lá na frente vocês vão entender o porquê, beleza? Tá? Mas fica aí que a área, tanto do quadrado como do retângulo e do paralelogramo, se calcula sendo a base vezes a altura. Fechou?